Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Saber Direito da TV Justiça. Em continuidade ao nosso tema dessa semana, que é a nova lei antidrogas, a Lei 11.343. Nessa aula de hoje, nós falaremos sobre questões controvertidas, mais questões controvertidas do que aquelas que nós já tratamos, não é isso? Outras tantas questões controvertidas e que são de suma importância para o estudo dessa lei. Continuam aqui nos nossos estúdios Camila, Maxi, Thaís, estudantes de Direito que nos acompanham fazendo as intervenções necessárias, ok? Então, lembrar mais uma vez que dúvidas deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço eletrônico, para o seguinte endereço eletrônico, saberdireito@stf.jus.br. E ao encaminharem as dúvidas, não esqueçam, por favor, de identificar o nome do professor, o curso, a matéria que se quer abordar, para que assim as dúvidas possam ser esclarecidas no menor tempo possível, ok? E também gostaria de lembrar que nós, na aula passada, falávamos sobre as questões relacionadas à associação para fins de tráfico, à associação para fins de financiamento do tráfico de drogas e continuaremos nessa aula de hoje tratando de uma outra questão, tratando desses temas controvertidos que certamente influenciarão na compreensão de tudo aquilo até aqui estudado, certo? Pois bem, com relação a essas questões controvertidas, eu gostaria de começar o nosso encontro de hoje falando sobre o artigo 40 da Lei 11.343. Vejam que na lei nós temos como causas de aumento de pena algumas situações elencadas naquele artigo 40. Essas causas de aumento de pena podem fazer com que a pena combinada, ou melhor, que a pena aplicada ao crime de tráfico de drogas ou qualquer outro dessa lei, venha a ser aplicada em patamar acima do patamar máximo legal. São causas de aumento de pena, não são meras circunstâncias agravantes genéricas. E aí vale a lembrança, causa de aumento de pena não pode ser confundida com circunstância agravante genérica. A incidência de uma circunstância agravante genérica jamais poderia trazer essa pena acima do máximo legal. Mas isso será possível em se tratando do artigo 40, porque, repito, são causas de aumento da pena. E ali, quando nós abrimos, nós encontramos logo o tráfico transnacional de drogas previsto como causa de aumento de pena. Vejam, os senhores, que o legislador modificou o termo usado. Antes, falávamos de tráfico internacional de drogas. Hoje, falamos de tráfico transnacional de drogas. Bem, com relação ao tráfico transnacional de drogas, é preciso que nós atentemos para as seguintes ponderações. Primeiro, quando se fala de tráfico transnacional, o que se tem é o comprometimento da ordem jurídica de 2 ou mais países. De sorte que só estará caracterizada a causa de aumento se nós visualizarmos, naquele caso concreto, esse comprometimento da ordem jurídica de mais de um país. A 2, para que se fale de tráfico transnacional de drogas, se faz imprescindível que aquela substância catalogada como droga aqui no Brasil também esteja catalogada como droga no país de que ela originou, do país de onde ela veio. Vou dar um exemplo para os senhores. Existem determinadas substâncias catalogadas como drogas no país, como, por exemplo, o cloreto de etila, que não estão catalogadas como drogas em outros países. Então, imaginemos o caso da Argentina. Na Argentina, o cloreto de etila não está catalogado como droga. Então, vamos imaginar que eu tenha ido à Argentina, tenha adquirido o cloreto de etila lá na Argentina e traga o cloreto de etila aqui para o Brasil. Eu estou praticando conduta criminosa? Óbvio que estou. Eu estou trazendo substância que aqui se cataloga como substância considerada droga. Não é? Tomemos cuidado para não repetirmos a expressão substância entorpecente, porque já vimos que não se utiliza mais esse termo substância entorpecente, mas drogas. Não é isso? Então, eu vou sim estar praticando tráfico ilícito de drogas. Agora, sobre esse tráfico ilícito de drogas, incidirá a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 1? A resposta é negativa, porque aqui há de ser dada
a dupla tipificação. Para que isso seja tráfico transnacional, imprescindível que também seja catalogado como droga naquele país de onde a droga veio, onde a droga foi adquirida, nesse meu caso concreto. Certo? Outra coisa também, não basta para a caracterização do crime de tráfico transnacional de drogas que nós saibamos que a droga tenha tido origem de outro país. Não. Vamos imaginar. Imaginemos que a polícia hoje faça uma diligência numa determinada localidade e encontre dentro da casa de fulano de tal pacotes contendo em seu interior droga. E ali esteja escrito Made in China, né? Nesse caso, eu posso dizer que aquilo ali é tráfico transnacional não só por isso. Eu não posso me basear simplesmente na origem da droga para dizer que nós estaríamos diante de tráfico transnacional. Será imprescindível que se fixe que o agente teve participação na operação de entrada e saída da droga do território nacional, certo? Sem essa comprovação, pela simples origem da droga, eu não posso dizer que aquilo ali mereça a aplicação da majorante do artigo 40, inciso 1. Devo também lembrar, meus amores, que essa majorante que diz respeito ao tráfico transnacional, ela se aplica tanto ao crime de tráfico de drogas em si, quanto ao crime de associação para fins de tráfico, consoante já decidido pelos nossos tribunais. Certo? Então, essa questão do tráfico transnacional de drogas também merece uma outra pergunta. Vamos imaginar, Thaís, a seguinte situação fática. O agente foi flagrado no aeroporto quando já ia embarcar com a droga para o estrangeiro. Nesse caso, eu tenho a incidência da causa de aumento de pena pelo tráfico transnacional? Vejam só. Nesse caso, não é preciso que se tenha efetivamente a saída da droga no território nacional. Basta, nesse caso, que se comprove, como se comprova facilmente, na hipótese que eu aqui dei, que a droga estava indo para o estrangeiro, ou que a droga estivesse vindo do estrangeiro, certo? Então, é possível que nós apliquemos essa causa de aumento de pena, mesmo que não haja a transposição de uma fronteira. E quando a gente pensa sobre isso, é também de se fixar que, em se tratando de tráfico transnacional de drogas, a competência é da Justiça Federal. É a Justiça Federal que julga o tráfico transnacional de drogas nos termos do artigo 109 da Constituição da República. Pois bem, só que além do tráfico transnacional, a lei atual, também no artigo 40, trata da figura do tráfico interestadual. Também é causa de aumento de pena nos crimes de droga o tráfico entre estados da federação ou entre estados da federação e o Distrito Federal. Esse tráfico interestadual de drogas, ele vai seguir a mesma lógica que o tráfico transnacional, com relação a essa questão de ser ou não ser necessária a transposição de divisa. E devo dizer aos senhores que esta matéria foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, lá no ano de 2010, já no final de 2010, lá no informativo 601, os senhores poderão encontrar um julgado em que o Supremo Tribunal Federal disse: para haver o tráfico interestadual de droga, não é necessário a transposição de divisas entre os estados, bastando comprovar que aquela droga, de uma forma inequívoca, né, que aquela droga iria para outro estado da federação. Uma questão muito interessante sobre tráfico interestadual de drogas, e vocês vejam que todas as questões sobre essa lei são interessantes, pelo menos ao meu ver, né? Mas essa questão do tráfico interestadual de drogas também merece um estudo relacionado à competência. Eu disse aos senhores que competente para processar e julgar o tráfico transnacional é a Justiça Federal. E o tráfico interestadual? De quem é a competência para processo e julgamento do tráfico
interestadual de drogas, previsto lá no artigo 40, como causa de aumento de pena. Meus caros, se nós abrirmos o artigo 144, parágrafo 1º da Constituição, nós vamos encontrar naquele artigo 144 ser atribuição da Polícia Federal essa questão de crime que acabe comprometendo ou acabe envolvendo 2 ou mais estados da federação. Então, a atribuição investigativa é da Polícia Federal. Isso está claro no 144, parágrafo 1º. Mas nós não podemos confundir atribuição da polícia com competência da justiça. São coisas distintas. A atribuição investigativa é da Polícia Federal nos termos do 144, em seu parágrafo 1º? Sim, mas a competência não é da Justiça Federal. Se nós abrirmos o artigo 109 da Constituição, nós não vamos encontrar como hipótese de competência da Justiça Federal essa hipótese de crime praticado entre estados da federação. E todos nós devemos saber, ao analisarmos o dispositivo, ao analisarmos as regras que a doutrina traça sobre o dispositivo e também ao analisarmos aquilo que o Supremo Tribunal Federal fala sobre esse artigo 109, nós devemos lembrar que a orientação é sempre restritiva, ou seja, a aplicação do artigo 109 da Constituição é sempre restritiva. Nós não podemos ampliar as hipóteses para que se englobem outras que ali não estão previstas. Então, nesse caso, tráfico interestadual, competência, justiça estadual. Mas como é que vai saber? Vamos dar um exemplo. O tráfico de drogas praticado entre estados da federação. Exemplo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Como é que nós vamos fazer? Ora, a competência se fixará pela prevenção. Certo? O juiz que primeiro tomar uma medida com relação àquele caso, ficará prevendo. E ele decidirá aquela matéria. Tá bom? Então, por favor, não se confundam essas normas. Certinho? Outra coisa também que eu preciso dizer aos senhores é, nesse mesmo artigo 40, nós temos uma causa de aumento de pena. Oh, meus amores, essa é difícil. Uma causa de aumento de pena que trata dos crimes da lei serem praticados através de processos intimidatórios, através de uso de violência, através de utilização de armas. E aí, nós temos que parar para pensar. Pelo seguinte, existem várias críticas a esse dispositivo. E existem também situações práticas que hão de ser enfrentadas, como, por exemplo, vamos imaginar por hipótese que uma determinada pessoa seja flagrada numa determinada comunidade qualquer, vendendo droga e portando uma arma, sem que tivesse autorização para portar essa arma, fique claro. Certo? Então, qual foi o crime ou quais foram os crimes por essa pessoa praticados? Bem, aqui se formam duas correntes em doutrina, certo? Há quem diga que, nesse caso, a pessoa deveria responder pelos 2 crimes. Pelo crime de tráfico de drogas e também pelo crime de porte ilegal de arma. E, em concurso, sem nenhum problema, responderia pelos 2 crimes, o porte e o tráfico. Pois bem, há quem diga, entretanto, que hoje, como essa questão do porte da arma, da utilização da arma, ser catalogada como causa de aumento de pena, ela estaria absorvida pelo crime de tráfico. E se aquele porte se destinou ao tráfico, a pessoa responderia somente pelo tráfico. Com essa máxima vênia, eu gostaria de dizer aos senhores, e como isso aqui é uma aula para formação acadêmica de todos nós, não é isso? Como isso aqui é uma aula para que surjam ideias, que se debatam ideias que interessam ao estudante de direito
e essas ideias devem ser debatidas e deve ser sempre fomentada essa reflexão, eu gostaria de dizer para os senhores que não posso concordar jamais com essa possibilidade. Vejam, se a pessoa for flagrada portando arma e vendendo droga, eu não disse a vocês que uma parte da doutrina diz que ela deveria responder só pelo tráfico, porque o porte foi para o tráfico? Com essa máxima, velho. Não existe porte para o tráfico. Devo dizer aos senhores, como não, professora? O cara não pode estar traficando com arma na cintura? Bem, essa arma que ele está portando certamente não se destina ao tráfico de drogas. Não se destina, não. E sabem por quê que essa arma não se destina ao tráfico de drogas? Porque tráfico de drogas nunca é praticado com violência nem a grave ameaça. Não existe tráfico de drogas praticado com violência ou grave ameaça. O tráfico mesmo, aquele que a gente estudou no 33, no 34, no 36, não tem violência para aquele tráfico ali, não. O cara vai comprar porque quer, o cara vende para quem quiser comprar. Professora, como é que não existe violência? Se nós podemos aí assistir às cenas de todo o Brasil com relação a traficantes armados até os dentes, fortemente armados. Meus amores, aquele armamento não se destina à conduta do tráfico. Aqueles traficantes estão armados, pura e simplesmente, seria exagero usar essa expressão pura e simplesmente, porque não tem nada de puro nem simples, mas aqueles traficantes estão armados para combaterem os traficantes rivais, para combaterem a polícia e assim garantirem a sua hegemonia na traficância local. Vamos raciocinar. Aquilo não se dá para a conduta do tráfico em si. Aquilo se dá para tantos outros crimes, como, por exemplo, a questão da associação para o tráfico. Vamos... professor? E aí, por conta dessa constatação, é que muitos na doutrina dizem, é absurda essa causa de aumento de pena. Como é que eu vou colocar como causa de aumento de pena o porte de arma se não se utiliza a arma para fins de traficância? Se não se utiliza de processo intimidatório para fins de traficância? Verdade, concordo. Com relação ao tráfico, eu concordo plenamente. Mas eu discordo da parte da doutrina que diz que esse dispositivo deveria ser entendido como não escrito. Aí eu vou discordar. E eu quero propor uma reflexão. Meus caros, nós, já que tratamos dessa questão como sendo arma para garantir a hegemonia do tráfico, para combater a polícia, para continuar ali, não é? Dominando aquela região. Pois bem, isso me faz lembrar, e basta, é preciso, quando nós estudamos direito penal, aliás, qualquer ramo do direito, isso vai ser necessário que se faça, em qualquer ramo. Agora, mas quando nós estudamos direito penal, que é a minha matéria? Vamos lá. Que nós visualizemos o sistema como um todo. Quando nós visualizamos o sistema como um todo, nós, por exemplo, encontramos o artigo 288 do Código Penal. O artigo 288 do Código Penal fala da associação para tráfico, nós tratamos, que fala da quadrilha, certo? Que fala da quadrilha, não fala da associação para tráfico. O 288 do Código Penal, que trata do crime de quadrilha, que é um crime que tem por objetividade jurídica a tutela da paz pública. E é óbvio que, inserido na ideia de paz pública, eu também tenho inserido o conceito de segurança pública. Não é? Pois bem, e quando eu pego aquele 288 e leio o parágrafo único do 288, eu encontro alguma coisa que me serve como peça-chave para definir esse aumento de pena do artigo 40. Vamos lá. Se nós abrirmos o artigo 288 em seu parágrafo único, nós vamos encontrar que a pena da quadrilha será dobrada quando aquela quadrilha for uma quadrilha armada. Por quê? Porque não podemos ter dúvida
de que uma quadrilha armada representa um perigo muito maior à sociedade, representa uma lesão muito maior ao bem jurídico tutelado, que é a paz pública. Certo? E é verdade. Não se pode comparar uma quadrilha armada com uma quadrilha desarmada. E por isso que uma quadrilha armada, ela merece uma pena maior. Inclusive, devo dizer aos senhores que o Supremo Tribunal Federal já decidiu há muito tempo atrás que é perfeitamente possível que se tenha o crime de quadrilha armada com o crime de porte de arma. Mas isso aí fica para um próximo encontro. Vamos voltar à quadrilha armada. Então, eu não tenho uma quadrilha com a pena aumentada quando ela é armada. Bem, se eu tenho uma quadrilha de 288 aumentada, com a pena aumentada, quando ela está armada, na minha opinião, eu tenho as mesmas razões para dizer que seria cabível uma causa de aumento de pena para uma associação para o tráfico, quando essa associação é armada. Se houver essa previsão em lei, eu aplico aquilo ali como causa de aumento. E foi justamente isso que foi feito pelo nosso legislador lá no artigo 40, no inciso 4º, ao fazer a previsão daquela causa de aumento. No meu entendimento, não é para que afastemos aquela causa de aumento. No meu entendimento, aquela causa de aumento deveria ser aplicada ao crime de associação para o tráfico. Uma associação para o tráfico tem pena de 3 a 10 anos. Mas, a exemplo do que acontece com a quadrilha quando for armada, se essa associação for uma associação armada e se utilizar de processos intimidatórios, ela deve ter a sua pena aumentada nos termos do artigo 40. Esse é o entendimento. Razão pela qual eu não consigo ver a aplicação deste inciso ao crime de tráfico. Por isso, concordo com aquela parte da doutrina que diz que se o traficante for flagrado vendendo drogas e armado, ele deva responder em concurso pelo crime de tráfico de drogas e pelo crime de porte de armas. Crimes esses que têm objetividades jurídicas totalmente diferentes. E, se formos seguir a linha daquilo que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, eu também poderia dizer aos senhores que, se assim reconhecermos, ou seja, que aquela causa de aumento de pena se aplica à associação para o tráfico, nada obstará que o agente também responda pelo crime de porte de arma. Essa, de acordo com aquilo que o Supremo já decidiu há muito tempo atrás. Certo? Bem, então, meus amores, essas são as minhas ponderações a respeito dessas causas de aumento de pena do artigo 40 da Lei 11.343. Creio, aquela relacionada ao financiamento, nós já discutimos no nosso último encontro, certo? E, portanto, vamos dar prosseguimento. Uma outra questão muito interessante aqui na nossa lei é a questão da delação premiada. A Lei 11.343 também nos traz a figura da delação premiada, ou seja, a figura do réu colaborador. A colaboração do réu para elucidação do crime de tráfico, para elucidação, para identificação dos autores daquele crime, enfim. Certo? E essa delação, ela só é cabível, evidentemente, quando se tratar de crime praticado em concurso de pessoas. Seja o tráfico praticado com concurso eventual de pessoas, seja aquele tráfico praticado por uma associação criminosa. Eu só posso falar de delação se for praticado em concurso. E devo dizer aos senhores que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é também no sentido de que essa delação, ela não possa servir por si só para uma condenação, como base para uma condenação. Uma condenação não pode se fulcrar simplesmente na delação do corréu. Senão, nós teríamos uma coisa meio complicada, certo? Imaginemos o seguinte, eu estou sendo acusada da prática daquele crime, aí eu pego uma pessoa qualquer, aponto aquela pessoa qualquer como sendo coautor do crime, aí eu me livro e aquela pessoa é responsabilizada pelo crime. Isso não seria nada correto.
E seria muito frágil uma condenação que se fulcrasse, que se baseasse na ação de corréu. Mormente, se essa delação não vier depois corroborada em sede, quer dizer, no processo. Ou seja, ela foi feita em sede policial, mas depois não foi repetida durante o processo. Certo? Bem, então, delação por si só, a figura do réu colaborador, por si só, fazendo essa delação, não pode dar aso a uma condenação. Essa delação tratada aqui, ela para ser aplicada, ou aplicada em seus efeitos, ela precisa ser uma delação eficaz. Então, não basta delatar. É preciso que com a delação se consiga chegar a algum lugar. É preciso que com aquela delação se consiga atingir o objetivo da lei. Certo? Alguma pergunta até aqui? Professora, quais são as consequências da delação premiada para o traficante? Pois bem, eu disse que para uma delação surtir os seus efeitos, ela precisa ser eficaz, né? Então, por isso que essa delação premiada, às vezes também é chamada por alguns na doutrina de delação eficaz. E aí, eu queria, Camila, te dizer uma coisa. Se nós olharmos para a lei 10.409 de 2002, que também foi uma lei revogada pela lei 11.343, a 11.343 revogou a 10.409 e revogou a 6368 de 76. Se nós olharmos para a 10.409, nós podemos verificar que a delação premiada, ela era ali tratada como causa de diminuição de pena, ou mesmo, meu amor, como causa de extinção de punibilidade pela concessão de perdão judicial. Isso na 10.409. Então, ela poderia dar aso a uma declaração de extinção de punibilidade, e não iria gerar nem reincidência, porque, óbvio, não foi nem condenado nem absolvido, não foi nada disso, foi declarada extinta a punibilidade do réu delator, ou poderia também dar aso a uma diminuição de pena, hipótese em que a pena poderia ser diminuída em até 2/3, e a pena do traficante poderia ficar fixada, ou melhor, aplicada abaixo do mínimo legal. Certo? Se olharmos hoje a nossa lei 11.343, poderíamos verificar que não se permite hoje, na 11.343, que se dê perdão judicial ao réu delator em se tratando de tráfico. A figura do perdão judicial para o réu delator continua existindo lá na Lei 9.807 de 99, que trata da proteção às testemunhas e ao réu colaborador. Só que esta figura que nós temos lá não se repete na lei atual de drogas. Na atual lei de drogas, a delação premiada, ela pode levar a uma diminuição da pena em até 2/3. E é óbvio que para diminuir a pena em até 2/3, o juiz deverá considerar a maior ou menor importância dessa delação para aquilo que se tinha como objetivo. O quanto aquela delação contribuiu para a elucidação e quanto mais ela tiver contribuído, maior deverá ser a diminuição da pena. Tá ok, Camila? Agora, também aqui seria importante nós frisarmos que, olha só, eu tinha uma lei antes que tratava do tráfico e dizia que seria possível, com a delação premiada, darmos uma causa de diminuição de pena ou então fazermos o quê? Perdão judicial. Aliás, fazermos? Não, né? O magistrado fazer, porque o nome já diz perdão judicial. Pois bem. E aí, hoje nós temos, no artigo 41 da lei, a previsão da delação premiada, mas a previsão da delação premiada trazendo apenas como consequência a diminuição de pena. Alguém, então, pode negar, aqui para mim, alguém pode negar que a nova lei, ela é menos benéfica para o acusado quando se trata da figura da delação premiada? Não pode negar, não, né? Que antes o magistrado podia fazer muito mais, ele podia conceder o perdão judicial. Hoje não pode, não. Pode conceder perdão judicial, não. No máximo diminuir, repito. Então, essa lei, do jeito que ela está hoje,
a 11.343 não deve ser aplicada ao réu delator que praticou o tráfico antes da sua vigência. Porque ao réu delator que praticou o tráfico antes da sua vigência, deverá ser aplicada a Lei 10.409, que permitia ao magistrado conceder o perdão judicial. Certo? Então, mesmo hoje, o magistrado pode conceder o perdão judicial para quem foi réu delator e delatou eficazmente o tráfico de drogas, desde que esse fato tenha sido praticado ainda sob vigência da Lei 6368 de 76, ou seja, antes lá do dia 7 ou 8 de outubro de 2006, quando essa nova lei entrou em vigor. Tá certo, meus queridos? Bem, então com isso nós passamos por mais um dos temas controvertidos da lei. Agora, meus amores, temos o problema também, outro tema controvertido, da liberdade provisória. Hoje, esse nos vai dar um trabalho, certo? Por quê? Na lei 11.343, no artigo 44 da lei 11.343 de 06, nós temos que, para os crimes dos artigos 33, caput e parágrafo 1º, 34, 35, 36, 37, não se pode conceder liberdade provisória. Então, está vedada a concessão da liberdade provisória para a pessoa acusada da prática do crime de tráfico ou daqueles outros de que tratei. Pois bem, em se tratando desta vedação, essa vedação, ela persiste? Esta vedação, ela é constitucional ou esta vedação é inconstitucional? Veja. Eu queria primeiro dizer aos senhores que antes dessa previsão, na Lei 11.343, nós tínhamos lá, a Lei 11.343 é de quando? 2006. Então, vamos tentar fazer assim um passeio no tempo. Lá em 1990, foi editada a Lei dos Crimes Hediondos. Na redação original da Lei dos Crimes Hediondos, estava vedada a concessão de liberdade provisória para o acusado por tráfico de drogas. Não é? E, por longos anos, 16 anos, entendeu-se que aquela vedação estava em perfeita consonância com a Constituição. Pois bem, em 2006, há uma mudança nesse quadro. O Supremo declara a inconstitucionalidade daquele dispositivo, certo? Que vedava a progressão do regime de cumprimento de pena, e acaba também, em 2006, declarando inconstitucional, em alguns julgados, a questão da vedação à liberdade provisória. Pois bem, no final de 2006, é editada a Lei 11.343, impedindo a liberdade provisória para o traficante. Essa lei que nós estamos estudando, lá no artigo 44. Falava de tráfico de drogas, falava de crimes de droga e vedava a concessão da liberdade provisória. Do jeito que está no 44. Só que o tempo continua andando. Em 2007, influenciado por tudo aquilo que a jurisprudência vinha decidindo a respeito desses temas, referentes a crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo, o nosso legislador edita a Lei 11.464, que muda a redação da Lei dos Crimes Hediondos. Sabe, Thaís? E quando muda a redação da Lei dos Crimes Hediondos, o nosso diz que ele tira da Lei dos Crimes Hediondos, do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, ele retira a vedação à liberdade provisória. Então, eu vejo o seguinte, eu tenho uma lei de 2006, essa que nós estamos estudando,
que diz não poder haver a liberdade provisória, e eu tenho uma lei de 2007 que não impede a concessão da liberdade. Quer dizer, quando o artigo 44 diz que não é possível que se conceda a liberdade provisória, ele está fazendo uma vedação em abstrato à concessão do benefício. Ali, o que se está fazendo é presumir de forma absoluta a existência de periculum libertatis na conduta do traficante. Certo? Ocorre que depois, a Lei 11.464, de março de 2007, retira essa vedação lá da Lei dos Crimes Hediondos, que também trata do tráfico de drogas. Por essa razão, eu entendo que a Lei 11.464 teria revogado a Lei 11.343. Mas eu devo dizer aos senhores que o Supremo Tribunal Federal nunca reconheceu isso. Certo? Se nós olharmos as decisões da nossa Corte Máxima, sobre o tema, nós vamos verificar que sempre se afirmou mormente nos julgados de relatoria da ministra Ellen Grace, ela sempre deixou claro. A Lei 11.343 é especial. Então, se eu tiver que falar de liberdade provisória, eu não tenho que me ater às alterações da Lei dos Crimes Hediondos. Eu tenho que me ater à lei especial, que é a 11.343. Então, aquela minha interpretação fica superada. Não foi acatada pelo Supremo. Não é questão de revogação. Mas, vamos lá. Ainda hoje não, hoje principalmente, existe na Corte a seguinte dúvida. Será mesmo que esta vedação, que é aplicável, considerando-se o tráfico de drogas, será que esta vedação está em conformidade com a Constituição da República? Ninguém agora está verificando se isso foi revogado ou não. Não estamos mais trabalhando, aliás, nunca trabalharam com a questão de revogação, porque sempre se afirmou que era lei especial que deveria ela prevalecer. Agora trabalha-se com esse questionamento. Essa vedação abstrata à liberdade provisória, ela tem respaldo na Constituição da República? Ou esse dispositivo seria inconstitucional? Meus caros, isso divide o Supremo Tribunal Federal e, inclusive, se os senhores fizerem e me prometam que farão essa pesquisa, se os senhores pesquisarem a jurisprudência do Supremo, os senhores poderão perceber várias decisões em que o Supremo disse inconstitucional a vedação e não considerou a vedação, e outras tantas em que o Supremo afirmou ser perfeitamente compatível com a Constituição essa vedação e não concedeu a liberdade provisória para o traficante. Certo? Pois bem, mas por óbvio que essa questão não pode continuar assim ad eternum. Não pode haver essa dúvida ad eternum. E por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do HC 104, anotem aí, 104.339, afetar essa questão ao plenário da Corte. Ou seja, acolhendo aqui a proposta do ministro Aires Brito, o ministro Gilmar Mendes, relator, resolveu afetar essa questão à Corte, ao plenário da Corte. E só quando o plenário da Corte, enfim, se manifestar a respeito do tema e bater o martelo sobre esse tema, é que nós vamos poder saber se efetivamente é ou não é inconstitucional. Eu tenho o entendimento de que está revogado, mas isso já vi que não foi acatado pelo Supremo. Mas, então, não estando acatado pelo Supremo, eu devo dizer aos senhores que vislumbro, sim, inconstitucionalidade numa vedação abstrata à concessão da liberdade provisória. E vislumbro essa inconstitucionalidade
porque nada exime o magistrado e nada pode impossibilitar o magistrado de uma análise do caso concreto. A liberdade provisória só não deve ser concedida quando a prisão processual cautelar se fizer necessária. E deverá ser o juiz, diante da análise de um caso concreto, que vai fixar se aquela prisão naquele caso concreto é ou não é necessária a garantia da instrução criminal, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Eu não posso presumir, na minha interpretação, eu não posso fazer a presunção absoluta, sem admitir prova em sentido contrário, de que exista o periculum libertatis e que a pessoa deva permanecer presa. Certo? Agora, por favor, compreendam como isso há de ser compreendido. Se o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a vedação à liberdade provisória trazida pelo artigo 44, o Supremo Tribunal Federal não estará dizendo que todo e qualquer traficante ou toda e qualquer pessoa acusada da prática de tráfico terá direito à liberdade provisória. O Supremo Tribunal Federal estará dizendo que aquela vedação abstrata não há de prevalecer. Agora, se ele disser isso, é porque o juiz, naquele caso concreto, vai analisar e, em tantas situações, não apenas ele pode, como ele deve negar o pedido de liberdade provisória. Ele não deve deferir. Se ele verificar que a prisão é necessária, ele nunca deverá deferir o pleito de liberdade. Certo? Uma outra questão aqui na nossa lei é a questão do livramento condicional. Meus amores, o livramento condicional, em se tratando de tráfico de drogas, em se tratando de 33 caput, 33 parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37, você vai fazer assim, ó, fechar os seus olhos para o disposto no artigo 83, inciso 5 do Código Penal. Porque hoje o dispositivo reitor da matéria é o artigo 44, parágrafo único da nossa lei em estudo. Certo? Alguma pergunta? Professora, quais são os requisitos para o livramento condicional de um traficante? Olha, quando eu disse que o artigo 83.5 não é mais reitor do livramento condicional, eu não quis dizer, por óbvio, que não exista mais a possibilidade de livramento condicional para o traficante. O traficante continua tendo a possibilidade de se beneficiar com o livramento condicional. Mas hoje, o que disciplina a matéria não é mais o artigo 83 do Código Penal, e sim, com relação ao traficante, e sim o artigo 44, parágrafo único da lei em estudo. Lembre-se que o artigo 83, inciso 5, continua disciplinando a matéria para os demais crimes equiparados a hediondos e também para os crimes hediondos. Agora, em se tratando de tráfico de drogas, eu esqueço o 83 e venho para o 44, porque eu tenho regra específica aqui no 44. E o artigo 44, no seu parágrafo único, diz, meu amor, respondendo à sua pergunta, que o traficante pode ter livramento condicional, desde que ele cumpra 2/3 da pena e desde que ele não seja reincidente na prática daqueles crimes. Que crimes? 33, parágrafo 1º e caput, 34, 35, 36 e 37. Ou seja, desde que ele não tenha desde que ele tenha cumprido 2/3 da pena e desde que ele não seja aquilo que se denomina reincidente específico. Lembrando-se que, nesta hipótese, reincidência específica significa reincidência na prática daqueles crimes. Ou seja, ter condenação anterior transitada em julgado pela prática dos crimes do 33, parágrafo 1º caput, 34 a 37, antes de praticar esse novo tráfico. Entendeu? Então, é diferente da regra do 83, inciso 5, que fala de crimes dessa natureza. Crimes da mesma natureza, lá no 83, inciso 5, significa condenação anterior transitada em julgado por qualquer crime hediondo ou equiparado. Aqui, no 44, parágrafo único, significa ter condenação anterior pela prática de um daqueles crimes antes de praticar
esse novo crime sobre o qual se discute a possibilidade ou não da concessão do livramento condicional. Mas sim, ele pode ter livramento condicional nessa hipótese, ok? Pois bem, agora uma outra questão da lei de drogas, a imputabilidade. E sobre esse tema nós temos 2 artigos que são de extrema relevância, 45 e 46 da nossa lei de drogas. Ali, importante que nós destaquemos que foi atento o legislador para a questão da aplicação da teoria da actio libera causa, utilizando da mesma regra lá usada pelo Código Penal, no artigo 28, quando diz que a embriaguez não afasta a imputabilidade. E também é importante que vocês verifiquem que o legislador fez a previsão do dependente químico e fez a previsão da dependência química, tratando-a como que doença mental, tratando-se como se trata a doença mental. Se a pessoa, em razão da dependência química, não era nem um pouco capaz, ou seja, se em razão da dependência química a pessoa era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que fez, daquilo que fazia, ela estará isenta de pena, porque ela pode ser considerada inimputável. Trata-se o dependente químico, segundo aquele critério biopsicológico, adotado pelo artigo 26 do Código Penal, não é? Repete-se a dose, e se trata o dependente químico como inimputável se, ao tempo da ação ou da omissão, ele não era capaz de entender o caráter ilícito daquilo que fazia. Agora, veja você que quando se trata de imputabilidade, se trata da imputabilidade no momento da ação ou da omissão. Imputabilidade é um conceito que só pode ser entendido quando se fala de momento de ação ou de omissão. Não se pode confundir imputabilidade com capacidade penal. Quando se analisa imputabilidade, eu não tenho que ver, ele era dependente, ele era doente mental. Não. Quando eu analiso imputabilidade, eu tenho que analisar se naquele momento, em razão da dependência, ele era ou não era capaz. Só se eu verificar que naquele momento, e em razão da dependência, ele não era capaz, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito daquilo que fazia, é que eu posso dizer que ele é inimputável. Certo, meus amores? Com relação àquela pessoa que se drogou, que está sob os efeitos da droga, não importa nas outras situações, se não forem situações de dependência, e desde que não sejam situações de embriaguez involuntária pela droga, não importa, porque aí ela é imputável, não fica afastada a imputabilidade e ela responde pelo crime pela actio libera causa. Certo? E o artigo 46 fala da semi-imputabilidade. Tá ok? Atentando-se para o seguinte: devemos verificar, com relação a esse tema, que hoje a Lei 11.343 não faz como fazia a 6368, com relação à imposição de tratamento para o dependente, imposição de tratamento curativo. Certo? Não. Hoje, no artigo 47, se diz que o juiz poderá encaminhar a tratamento. Certinho, queridos? Pois bem, essas são as questões sobre as quais eu queria falar com vocês, sem deixar de tocar um tema que às vezes pode confundir muitas pessoas. Uso de droga. Usar droga não é crime. Crime é trazer consigo para consumo pessoal. Se vocês abrirem o artigo 28, vocês não vão encontrar usar como verbo típico. Usar, por isso que a jurisprudência diz que o uso pretérito é típico, e é porque usar é típico. O típico é o trazer consigo, é o adquirir, é o ter em depósito para consumo. Certo? Professora, quer dizer que então se uma pessoa estiver fumando maconha não pode ser flagrada, não se podem tomar as providências com relação a essa conduta? Claro! Mas não porque ela está fumando, porque ela está trazendo consigo para consumo. Se, por exemplo, ela é vista ali fumando e o policial se aproxima, mas quando chega lá não tem mais droga, uso pretérito atípico. Não há.
A questão é flagrar a pessoa trazendo consigo para consumo. Certa vez foi questionado numa prova, essa questão no seguinte sentido. Chegava uma pessoa para o seu amigo e o amigo apenas estendia o braço. E essa pessoa injetava a droga no braço do amigo e depois injetava a droga em si mesmo. Certo? Qual foi o crime praticado pela pessoa que injetou a droga no braço do amigo e depois usou a droga? Você poderia pensar, professora, 33, parágrafo 3º. Ela ofereceu a droga, eventualmente, para consumo compartilhado. A pessoa das suas relações. Não foi, não. Não foi, não. Ela praticou, aquele que injetou, praticou o crime do caput, o ministrar a droga. O 33, parágrafo 3º, no 33, parágrafo 3º, você oferece e a pessoa usa com você sem que você possa praticar qualquer um dos verbos do caput. Porque se você praticar um dos verbos do caput, como, por exemplo, ministrar, você entra no caput. Pois bem, e aquele outro que estendeu o braço, só fez isso, a sua única conduta foi estender o braço para que a droga fosse ministrada. A conduta dele é atípica. Tá ok, queridos? E isso é que é importante que nós saibamos. E também lembrar, como última questão controvertida, aquela pessoa, o último tema relevante, melhor do que questão controvertida, último tema relevante, aquela pessoa que pratica o crime do 33, parágrafo 3º, ou seja, aquela pessoa que oferece a droga a outra pessoa de suas relações para consumo compartilhado e que depois também usa a droga, fuma a droga, enfim, ela responde pelo crime do 33, parágrafo 3º, sem prejuízo do 28, nos termos daquilo que nos diz o preceito sancionatório do 33, parágrafo 3º. Veja, se no 33, parágrafo 3º, não se fala de uma pena de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das sanções do artigo 28, certo? Ela responde pelos 2 crimes, tá ok? Então, queridos, assim foi a nossa aula de hoje. Nessa nossa aula de hoje, nós tratamos sobre a causa de aumento de pena no tráfico transnacional, a causa de aumento de pena no tráfico interestadual, o porte de arma como causa de aumento de pena dos crimes da lei em estudo. Falamos também sobre a questão da delação premiada. Estudamos a liberdade provisória para os acusados da prática de tráfico de drogas. Vimos as orientações do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa matéria. Estudamos os critérios de imputabilidade e crimes de droga. Vimos a figura dos artigos 28 e 33, parágrafo 3º, e a possibilidade de acumulação. Vimos que no 33, parágrafo 3º, não se pode verificar a conduta de ministrar, porque senão teremos o crime do caput. E verificamos também, por último, a questão do uso da droga e do uso pretérito da droga como conduta atípica. Assim, nós encerramos mais um bloco, mais uma aula do nosso curso sobre a lei de drogas. Novamente, lembrar que perguntas poderão ser feitas através do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e que, se vocês quiserem rever o programa de hoje, poderão fazê-lo através do site www.youtube.com/saberdireitoaula, certo? E convido a todos a participarem da nossa próxima e última aula, do nosso próximo e último encontro sobre a lei de drogas, quando trataremos aspectos relacionados ao processo por crime previsto nessa lei. Um beijo para todos vocês e fiquem com a paz.